Irmãs e irmãos, hoje a nossa leitura começa no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18. Uma coisa interessante nessa história é que muitas pessoas perguntam como é que Deus se apresenta para nós. Como é que a gente pode notar quando Deus está entrando em contato conosco, nos quer dizer alguma coisa. Essa história nos mostra como Deus fala. E mostra também que Deus fala de maneiras diferentes. Nem sempre é da mesma forma. Então, é interessante notar o contexto dessa história. Quando a gente encontra aqui o profeta Elias, ele está saindo de um dos momentos mais interessantes e importantes do Velho Testamento. Como quase sempre no Velho Testamento, essa história é a história do povo de Deus, o povo de Israel, deixando o Senhor de lado para seguir outras divindades e outros deuses. E nessa vez específica, isso atingiu especialmente também os líderes do povo de Israel. No caso, o rei Acabe, que por causa do seu casamento terminou adotando esses deuses estrangeiros. O problema aqui principal que a gente vê é que ao fazer isso Acabe começa a mandar destruir as obras de Deus e também destruir aquelas pessoas que pregam a mensagem dele. E a gente encontra Elias como um dos últimos profetas capazes de realmente falar a mensagem de Deus e a mensagem do Senhor. Então Elias vai e diz: olha, Acabe, reúne aí todos os teus sacerdotes e vamos ver agora quem é que é o Deus de verdade. Então eles juntam lá os sacerdotes de Baal e eles preparam 2 altares. Só que não colocam fogo nesses altares. Esses altares têm que ficar apagados, porque quem vai tocar fogo é o Deus. Então, primeiro começam os sacerdotes de Baal, eles começam a dançar e a pedir, e a pedir, e a dançar, e nada. Então Elias começa a dizer: digam mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez ele esteja viajando, ou quem sabe ocupado e ainda não ouviu vocês. Então ele começou a pressionar os sacerdotes de Baal. E os sacerdotes de Baal, vendo que não estavam conseguindo tirar nada, eles apelam para ritos de tirar sangue deles mesmos. Eles começam a se machucar para ver se com isso eles conseguiam chamar a atenção de Baal. Mas nada acontece. Nada acontece. Então Elias vem e diz: olha, Senhor, mostra que tu é Deus de Israel. Então um fogo desce do céu, queima e consome o altar. Então Elias está saindo aí de um momento glorioso, né, vitorioso, onde Deus falou por um fogo que desce do céu e atinge o altar e queima tudo na frente de centenas ou milhares de pessoas. Logo depois disso, ele é ameaçado de morte. E aí ele foge. Porque ele diz: não, mas os outros antes de mim já morreram todos. Eu não aguento mais. Então ele foge para o deserto e se esconde. Então a gente vê aqui que depois do ato grandioso que Elias fez, ele se esconde com medo de morrer como todos os outros que vieram antes dele. Então o que acontece é o seguinte: quando ele viaja, e ele viaja muitos dias, ele chega finalmente numa caverna onde ele fica lá dentro. E aí um anjo diz: olha, Elias, preste atenção que o Senhor vai passar. E então a gente vê que vem um vento fortíssimo que destrói as pedras, machuca as rochas,
tira as coisas do lugar. Mas Deus estava nesse vento? Não. Deus não estava nesse vento. Depois desse vento vem um terremoto que faz com que a terra trema. Barulho. Mas Deus estava nesse terremoto? Não. Deus não estava nesse terremoto. Depois desse terremoto, incendeia-se um fogo grande, enorme, imenso, consumidor. Mas Deus estava nesse fogo? Não. Deus não estava nesse fogo. Só depois disso tudo, de um vento fortíssimo que destrói as coisas, da terra tremer com um terremoto e de um fogo que consome, vem aí sim uma brisa muito suave. E é nessa brisa suave que Elias encontra Deus. O texto diz que ao ouvir a brisa suave, ele coloca o seu capuz e sai para ficar na presença de Deus. E aí a gente vê coisas interessantes. Deus faz duas coisas aqui. Ele diz a Elias: olha, eu estou contigo e você não está sozinho, existem outras pessoas lá em Israel que estão também junto com você, pessoas que se manteram fiéis. E Elias, eu estou te escolhendo um sucessor. Vai lá e unge Eliseu como teu sucessor. Ou seja, Elias está sendo aposentado aqui. O que é que isso nos mostra? No mundo hoje, onde as igrejas estão cada vez mais se tornando igrejas de experiência, onde muitas vezes a fé se tornou verdadeiramente um show de experiências e experimentos, quase como se fosse um teatro ou um cinema, a gente vê que falta um pouco esse entendimento. As pessoas estão procurando sempre Deus naquilo que é enorme, naquilo que é grande, ou seja, no fogo que desce do céu, ou analogamente no fogo que desce sobre a igreja e faz as pessoas dançarem, cantarem, profetizarem. Mas nem sempre Deus fala dessa forma. Depois de tudo que aconteceu com Elias, de todas as coisas grandiosas que aconteceram com Elias, Deus mostra que ele também fala no silêncio. E é importante notar isso. É importante lembrar disso. Deus fala no silêncio. Deus fala conosco quando nós estamos prontos para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Uma coisa interessante que a gente vê hoje em dia é que as igrejas também se tornaram igrejas muito individuais, individualistas. Você vai conseguir, você fará isso, você vai profetizar, você vai vencer, você, sempre. Mas a gente está vendo aqui que um dos maiores profetas, talvez o maior profeta do Velho Testamento, ele também tem um momento de se aposentar. Tem coisas que não é ele que vai fazer. E Deus diz: olha, eu vou te escolher um sucessor. Vai lá e unge esse sucessor. É importante a gente notar isso. É muito importante a gente notar isso. As Escrituras, os Evangelhos e essa obra divina não é uma obra nossa. É uma obra de Deus. E como é uma obra de Deus, Ele escolhe as pessoas que Ele deseja para fazer a obra. Então nós temos que se preocupar muito menos com o você e se preocupar mais com o nós. O que é que nós podemos fazer? Cada um de nós recebe um dom, ou mais de um dom, do Espírito. São dons diferentes, para que nós possamos agir de forma diferente, cada um da forma que recebeu. Então eu fico muito preocupado com essa cultura que nós vemos hoje nas igrejas, de transformar cada pessoa num super-herói. Cada pessoa numa pessoa que nunca pode perder.
numa pessoa que é obrigada a vencer sempre, que é obrigada a grandes atos sempre, que é obrigada a ver Deus sempre em algo cada vez maior, nas curas, nas coisas. Isso é preocupante, porque a gente esquece disso, que às vezes Deus está falando no silêncio, e às vezes não é nosso momento de agir. Às vezes é outra pessoa que deve agir. Nós devemos nos acostumar com essa ideia, porque o reino de Deus é esse reino, é o reino compartilhado entre as pessoas. É um reino onde cada um tem a sua parte, mas ninguém é maior ou melhor do que os outros. Como Elias, nós temos que aprender isso, a ouvir Deus no silêncio e a saber que nem sempre a gente vai fazer parte desse grupo de ação. Nem sempre a gente vai ter a vitória. Às vezes é importante e preciso entregar a tocha para outra pessoa seguir em nosso lugar. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, com as irmãs hoje. Que essa mensagem encontre vocês em segurança e que lhes abençoe neste dia. Amém.